Muito bem, boa noite, tudo bom com vocês? Então, já vou entrar com óculos para mim não, né, dar vexame. Então, a gente hoje vai fazer a primeira mentoria, daria para dar o nome de mentoria? Não, oficina ou conversa, né? Alguma coisa. Não liguem aí pro meu cabelo, que às vezes em quando me dá umas loucuras. Já faz uns 20 anos que sou eu que corto meu cabelo. E aí, às vezes, eu dou umas exageradas. Daí leva uns 15 dias pra ficar melhor. E é legal porque eu vou cortando em etapas, né? Corto umas 5 vezes pra ficar bom. Mas faz parte de quem já foi cabeleireira. Então, hoje a gente começa aí essa livezinha. Vou fazer em forma de live no Instagram, porque eu não consegui me dar conta com o Zoom, né? Que seria o melhor instrumento. Melhor ferramenta, na verdade. Vocês vão ver eu olhando um pouquinho de lado. Claro, eu tô com um papelzinho aqui do lado, né? Tarefinha. Para ter uma sequência legal de, sei lá, de consciência, de conduta, de encaminhamento, né? Então, é, a proposta é eu conversar, bem no estilo da conversa mesmo, nada, como eu disse outro dia na live, eu não tô aqui pra falar alguma coisa que eu sei mais do que os outros, não, todos nós seres humanos sabemos tanto quanto, né? É mais no estilo da conversa mesmo, da gente abordar, aproximar o binóculo, né? Sobre algumas questões que nos envolvem no cotidiano, né? E que a gente avança um com o outro, trocando um com o outro, a gente, né, avança em algumas questões que às vezes a gente não tinha nem se tocado, né? Que é isso aí. Então, a proposta é falar sobre os sentimentos, que é hoje, né? Sobre a nossa saúde, né? Sobre relações sociais, né? Como é que está eu com o mundo lá fora, né? Com as regras, com as relações, nos seus aspectos em geral, com a própria ética, né? Como está também a minha vida material, né? Como eu produzo a minha vida, né? Eu estou satisfeita ou não, né? E também um pouco sobre a espiritualidade. Também, esses aspectos a gente vai conversar num sentido de conversa, né? Do geral mesmo, né? E aprofundando um pouco, aproximando, né? O nosso olhar desses aspectos. A proposta é essa, a gente fazer uns 6 encontros, que na verdade daí um encontro final seria uma leve revisão de todos os outros que a gente fez, né? Essa é a primeira abordagem que eu faço na internet, né? Então é quase uma experiência. Quanto à questão, Rô, tu vai fazer isso assim, de graça? Não, claro, né? As nossas experiências pessoais é assim mesmo, a gente vai trocando. E sempre é bom trocar, né? Sempre é bom trocar, conversar, trocar experiências, né? Pena que eu ainda não tenho domínio do Zoom, que daí a gente pode fazer uma interação maior, mas eu prometo que eu vou me aprofundar nesse aspecto. Então, eu vou fazer essas abordagens que eu falei e hoje a gente vai fazer a abordagem mais aprofundada dos sentimentos. Em relação à questão de estar na internet, de fazer a troca, o que me agrada é as pessoas que assistirem, que tiverem acesso a essa conversa, se elas compartilharem com alguém que elas acham que é interessante, que é bom também para a pessoa, por favor, compartilhem, né? Fiquem à vontade. E é isso, a energia de troca é isso, é um like, é compartilhar, é socializar. Socializar é a palavra, né? Sem medo de ser feliz, como diz o outro. Então, a gente vai se aprofundar na questão do porto, né? Veleiro a postos, binóculo a postos, para a gente aproximar o olhar, já viajando nas águas do cotidiano, né? Dos mares do cotidiano, de alguns mares, não de todos, né? E a gente colocando as questões dos sentimentos, né? Dos sentimentos
de olhar para mim. Na verdade, eu vou virar o binóculo para mim, né? E me aproximar de mim. Essa é a proposta, né? Da gente poder ter essa tranquilidade de olhar para nós, nos aprofundarmos e pensarmos, né? Como estamos nós? Como estamos, né, na questão de sentimentos, dos vários sentimentos, né? Como é que a gente está se vendo nesse cotidiano, nessas relações? E aí eu lembrei também de uma coisa. Ah, quem é? O que tu acha? Quem tu pensa que tu é? Para se aprofundar em sentimentos e saúde, essas coisas. Eu penso que eu estou numa sociedade onde todos estão. Eu penso que as relações sociais interferem diretamente na nossa vida, em tudo, nos nossos sentimentos, na nossa saúde, na nossa vida material, na nossa espiritualidade, tudo. O sistema social colocado, ele tem os seres humanos têm uma reação, uma convivência, ela é diferente porque todos nós somos uma particularidade, né? Todos nós temos uma digital diferente do outro, somos diferentes, não tem ninguém igual a nós no mundo. Mas, no todo, mensurando o todo, nós temos reações às vezes parecidas. E a troca é legal por causa disso. Porque isso me ajudou muito também, me aprofundar em mim mesma. Me ajudou e me ajuda, sempre, né? Que eu sou uma pessoa até isolada e a tecnologia, a rede social, ela aproximou o outro de mim sem eu ter que ir até ele em muitos aspectos. Então, eu passava madrugadas na internet buscando, né? E, assim, no momento em que eu comecei a me encarar, na verdade, né? E isso é uma coisa, é um lado positivo da rede social, que tem, eu já assisti um documentário chamado Dilema das Redes Sociais e realmente me assustei. Então tem esses outros aspectos que a gente não tinha nem imaginava como é controlador da nossa vida, né? Mas vamos lá. A primeira pergunta, e aí é que tá, eu quero mais, como eu disse outro dia também, eu sou questionadora. Questionadora, muitas vezes, a maioria das vezes, quieta. Tô vendo, tô conversando e tô questionando, né? Então, essas mentorias, ou seja lá o que for, conversas, elas vão ter sempre um aspecto questionador. Para mexer mesmo com quem está interagindo comigo, no sentido de eu estar como se eu estivesse conversando e perguntando algumas questões para a pessoa, né? E que são questões que eu pergunto para mim no meu dia a dia também, né? No momento em que eu comecei a me aprofundar em mim mesma, essa foi uma das coisas básicas que foram acontecendo comigo, né? Me questionar. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: quem sou eu? Quem sou eu? Do que eu gosto? Mas isso retirando o meu ego do lado, né? Dando um descanso a ele. E o ego nada mais é do que toda a construção social feita sobre nós, desde o nosso nascimento. Primeiro pelos nossos pais, nossos familiares, nossos irmãos, né? Nossos vizinhos, nossos amigos, nossa escola, né? Toda essa realidade que nos cerca desde que nós nascemos. Tudo que foi construído, ensinado para nós, é o nosso ego. É nosso aspecto mental, né? A minha mente vai aprendendo e vai guardando a experiência do que eu experimento. E antes que algo aconteça para mim, eu já tenho a experiência de que se isso será bom ou ruim para mim, né? Isso
é a construção do ego em mim. Então, retirando essa construção que foi feita pelo externo e não por mim, em nenhum momento, né? Não fui eu que construí o meu ego. O meu ego foi construído pela realidade que me cerca. Eu retiro, ele seria uma capa da minha essência. E é bom, eu não estou com uma atitude reativa em relação ao ego. Eu estou com uma atitude e eu sempre tenho que admirar o que está construído em mim, não negar, né? Eu sou o que sou e cheguei até aqui como sou, porque sou. Fui construída e vivi essa experiência até aqui. Mas no momento que eu me conscientizo do ego, eu cada vez mais tenho que vir para o aqui e agora, e quando alguma coisa me acontece, poder estar presente no aqui e agora e questionar. Eu quero isso? Eu não quero isso? Eu quero? Eu tenho certeza que as pessoas que estão à minha volta querem às vezes. Mas o que o outro quer para mim é o que eu quero para mim? Então, quem sou eu? Eu sou alguém que desfila para os outros ou eu sou alguém que anda comigo? E me firmo em mim e me mostro cada vez mais equilibrada e tranquila para o externo. Firme, com decisões firmes para mim, escolhas bem escolhidas para mim. Não importa o que o outro escolhe. O que eu escolho e que vai me deixar satisfeita é o que importa, né? Então, quem sou eu? Como é meu ego? Como ele reage? Quando eu, por exemplo, sou insultada, quem reage é o meu ego, não sou eu. Eu reajo baseada nele. Se ele foi ferido, eu reajo, né? Então, até que ponto eu tenho um controle de dizer, eu não me interesso? Se você quer me ferir, se você quer me conduzir, se você quer alguma coisa que não seja o melhor para mim, eu não me importo. Pode querer à vontade. O que importa é o que eu quero. Então, questionar o nosso ego, até que ponto ele nos protege ou nos faz reagir de forma infantilizada, vitimizada, de forma estratégica, como a gente já aprendeu e foi guardando na nossa construção como forma reativa, diante das questões da realidade, para me proteger. Porque ele não me protege. Toda pessoa que olha para mim e me vê a minha reação, se ela tiver um pouquinho de consciência, ela vai ter consciência do que eu estou tentando fazer, que estratégia eu estou usando, né? Então, a segunda pergunta seria essa. Como é o meu ego atualmente? Ele me satisfaz? Ele está bom para mim? Ou não, eu preciso fazer aflorar a minha essência do que eu sou desde que eu nasci. A minha essência já estava lá. Como eu falei, o ego foi sendo construído sobre essa essência e a escondeu do mundo. Mas eu estou ali sorrindo e querendo, sabe, falar aquilo, ó, vai tomar, vai cuidar. Mas eu tô tão simpaticamente sorrindo e aqui não é bem sorriso que eu queria dar, né? Então, vamos perguntar para o nosso ego, como é que ele está na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Eu estou vivendo uma vida falsa? Ou eu estou sendo eu? Né? Como eu convivo com a minha família? Como eu convivo com os meus amados? Há um tempo atrás, e aí é que está,
O nosso universo é todo feito de polaridades para que nós não nos entendamos mesmo. Existe o feio e o bonito, o branco e o preto, o feliz e o infeliz. Nós temos polos e polos e polos inversos na nossa vida. O da direita e o da esquerda, sem nem saber o que é a direita e a esquerda. A essência, o início, né? O início, a gente nem questiona, a gente só pega carona e vai, entendeu? Ah, não, eu sou de esquerda. Ah, não, eu sou de direita. Ah, eu sou assim, eu sou assado. Mas quem sabe que eu sou, o meu ego é construído em mim, que agora não é mais só a família e é o meu cotidiano que constrói em mim o meu ego, mas é principalmente, atualmente, é a rede social, né? Eu quero só tirar selfie, eu quero fazer de conta que, né? A realidade eu não quero saber sobre ela, né? Então, como é que tá esse convívio? Ele tá bom? Ele tá equilibrado? O convívio com o nosso grupo familiar? A minha escolha incomodou o outro? Por quê? Porque eu tenho que fazer igual a todos? Porque o que o outro escolhe eu também tenho que escolher, né? E se eu não escolher, eu tenho que falar da minha escolha como se fosse uma coisa de orgulho? Eu acho que não. Se eu fiz a escolha, eu não tenho que afrontar o outro com ela. A minha escolha é minha escolha. O outro tem uma outra escolha e ele tem todo o direito de ter. Eu devo reconhecer sempre o direito do outro. Nós estamos sim numa sociedade, mas isso não significa que nós temos que ter a mesma escolha, as mesmas escolhas. Isso é o que o sistema social pretende. Mas, desde que eu respeite as regras sociais, as minhas escolhas são minhas. Eu não devo explicação delas para ninguém. E nem devo afrontar o outro com a minha escolha. E isso me afasta do outro e me magoa. E eu, por orgulho, vou manter o afastamento, mas vou sofrer quando eu estiver sozinha, né, com os meus pensamentos, as minhas reflexões, eu vou chorar, porque o outro se afastou. Mas ainda assim, eu vou respeitar o meu sistema social e defender ele até a morte. E o meu querido, meu amado, eu não vou me aproximar dele por orgulho, né? Que a gente guarda tanto. É horrível pensar que quanta coisa nós perdemos por causa do nosso orgulho, né? Socialmente construído em nós. E aí, que orgulho é esse, né? Que orgulho é esse? Muito bem. Então, eu estou satisfeita com o que eu sou? Quando eu penso na minha forma de ser, eu tenho orgulho de mim? Eu, eu me encho de amor por mim? Eu me amo? Quando eu penso como eu estou agindo e interagindo e convivendo? Eu tenho Quando eu fiz o meu TCC na faculdade, numa pós-graduação, eu coloquei a frase que era de um desconhecido. A convivência é uma arte e viver é a arte da convivência. E eu achei linda essa frase e eu coloquei lá. Mas, na verdade, você vê, nada é por acaso na vida da gente. A convivência não era uma arte que eu era boa nisso, né? Agora, aos poucos, eu vou aprendendo a arte da convivência. E aí, eu já não me disponho mais com o extremo polarizado do outro, da escolha do outro. Se a escolha dele é polarizada para o outro lado, eu vou respeitar,
porque para mim a convivência com ele é uma coisa muito importante, mais importante do que qualquer situação que eu escolha, qualquer escolha que eu faça. Acima das minhas escolhas vão estar as pessoas, o outro, né? Que sempre eu vou priorizar a convivência. Isso ainda é um exercício, né? Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos mais aqui, né? Somos só humanos numa escola, planeta, pra gente aprender a viver. E temos um professor tão bom para nos espelharmos, né? Vários, mas um deles é Emmanuel, Jesus Cristo, né? Que nós temos mais acesso aqui no Ocidente. Tem outras partes do mundo que tem outras pessoas para que sigam seus exemplos de aprendizado. Mas a gente tem ele. Então, quando eu comecei, a gente vai tendo consciências, né? A gente vai tendo consciências das quais a gente foge porque elas vão doer muito, porque a gente passou uma vida, né, atuando na base do ego, e de repente você quer ir para a tua essência. Então aí sim começam a vir os verdadeiros sentimentos, né? Então aí você tem que virar para você mesmo e fazer essa viagem aí, aproximando o binóculo desse porto dos sentimentos, para você escolher quais os sentimentos que você vai priorizar na tua vida a partir da tua essência. Quem é você na tua essência? Todo mundo pensa que a Rô é uma guerreira, é não sei o quê, já me colocaram um monte de rótulos, né, que a gente ama rótulos. Eu digo que o ser humano adora brincar de Deus, adora rotular. Aquele lá só pode ser isso, só pode ser aquilo, só pode ser aquele outro. Mas a gente não se aproxima e pergunta: quem é você? A gente já rotula de longe, já coloca como verdade, né? E pronto, está satisfeito com isso. Por que a gente não tem coragem de se aproximar e perguntar: quem é você? O que você pensa sobre isso, sobre aquilo? Né? Por quê? Porque o nosso ego não permite. Ele tem vários sentimentos, e o primeiro deles é orgulho, superioridade, né? Que não nos permite aproximarmos e perguntarmos. Temos a coragem de perguntar, né? Então, no movimento, meu movimento de um início, eu acho que início não, porque eu acho que já vem desde muito tempo, desde muito cedo, exercitando essa viagem que a gente aqui em Santa Catarina chama, que quando a gente está longe de nós mesmos, né? A gente está pé da vida, ou perdido, eles comentam aqui que é uma coisa muito legal, que eu tô fora da casinha. Eu tô fora da minha casinha. E é isso. Eu tô numa viagem de retorno para minha casinha, né? É bom saber que eu vou chegar, e quando eu chegar, eu vou me sentir muito bem recebida na minha casinha, por mim mesma, né? E então, mas num determinado momento, há uns anos atrás aí, eu tive um adoecimento profundo, e a partir dele eu comecei a questionar várias coisas na minha vida. Várias, né? E o exercício, assim, da realidade que eu fiz, de repente eu me encarei no espelho e perguntei para mim: quem é você? Eu me encarei porque eu acho que olho no olho é uma coisa tão difícil para o ser humano, porque o olho no olho ele não permite mentiras, nem disfarces, nem historinhas. Qual é a historinha que eu estou me contando lá para o meu olho no olho? Eu não vou poder. E nem para o olho no olho de alguém, com alguém,
nem comigo, nem com ninguém. O olho no olho não permite a nós desvios, né? É como dizem por aí, papo reto, né? Então, me olhei no espelho e acabei descobrindo que eu me vitimizava muito, que eu era muito infantil em várias reações do ego. Eram estratégias que o meu ego construiu e dava certo, e eu estava repetindo, dava certo para o mundo, mas para mim não dava certo. Eu só não tinha percebido isso. Me olhei no espelho, vi que eu tinha muita infantilidade, aquela criança estava muito ferida, muito. E aí eu acolhi ela, afaguei, aceitei, né? E a partir desse momento, eu passei a seguir essa imagem, essa outra. Eu acho que a gente tem mais de uma personalidade. Que o ego, não é que nós temos só uma. Nossa essência é só uma. Mas o ego cria estratégias, entendeu? Então, em determinado espaço, você age assado. Em outro espaço, você age cozido. Em outro espaço. Então, nos vários espaços do nosso cotidiano, nós vamos ter uma ação que o outro espera que a gente tenha, não a nossa, né? Nós não temos coragem para isso. Quando nós formos à essência, temos cada vez mais firmeza, né? E temos a coragem de palavras também, né? Por isso que também a gente avança, porque pessoas nos acordaram para a vida. É tão bom encontrar pessoas com amor incondicional o suficiente para nos vermos com todos os problemas de convivência e sentar do nosso lado e perguntar, né? E conversar e trocar experiências e coisas conosco para que a gente possa evoluir, né? Então é isso. Num segundo momento, então eu fui acolhendo, né, todas as memórias dessa criança, as feridas abertas, né? Como Augusto Cury diz, a nossa vida é como se fosse uma casa com departamentos dos mais... E a gente visita esses cômodos e cada vez mais enche eles de detalhes, as memórias de detalhes, e elas ficam cada vez maiores. E cada vez elas nos ferem mais. Se a gente pudesse resolver e fechar a porta desses cômodos para nos tornarmos cada vez mais adultos, seria tão bom. Mas sozinhos muitas vezes a gente não consegue. A gente vai precisar de ajuda profissional, de ajuda do outro, do reconhecimento que o outro é só um espelho na minha vida. Ele não está lá para me prejudicar. Ele está lá para mim me espelhar, para me ver. Toda vez que algo no outro me desagrada, é porque está em mim. Basta que no momento exato eu me vire para mim e pergunte, peraí, por que isso me incomodou? Se me incomodou, está em mim. E aí é legal, eu tenho feito muito esse exercício e a gente encontra assim rapidamente. Sabe? Tu fala, tá em você, tá em mim, e aí tu procura, mas será que é onde? E pá, tu já acha. Então, realmente, quando eu fui ouvindo essa afirmação, eu fui vendo que, primeiro eu não acreditei, depois eu fui vendo e realmente está em mim tudo que me incomoda no outro. E também tudo que eu acho de bom no outro, que eu exalto no outro, também está em mim. Essa é uma boa notícia, porque a gente, né, toda vez que você assim, verifica uma qualidade no outro, essa qualidade está em você. E aí tu procura e tu acha, muito facilmente, né? Me chama muita atenção quando a pessoa tem graça, ela vê graça nas coisas, né? Ela torna uma palavra, às vezes uma coisa engraçada. E eu admirava isso, e eu vejo que
Eu sou uma pessoa com muita. Eu crio, assim, do nada, às vezes, com meus colegas de trabalho, com quem eu estou convivendo, umas coisas muito engraçadas, muito de repente. Então, tá em mim. E eu admiro no outro, mas, e tava em mim. Eu só não estava vendo isso, né? Então, aos poucos, você vai se descobrindo quando você quer voltar para casinha, né? E aí, um segundo passo foi assim, como adulta, né? Como de repente eu fui curando as feridas da criança, acolhendo ela para o meu coração e guardando ela junto de mim com carinho e não com pena, que pena é o pior sentimento que a gente pode ter nessa vida. Pena de tudo, de qualquer coisa. Pena é o pior sentimento, porque pena, nós pré-compreendemos que quando nós estamos com pena, nós somos superiores ao outro. O outro é digno de pena, ou seja, é inferior a nós. Eu tinha muita pena até eu chegar à verdade do sentimento. Então, há poucos dias eu ouvi alguém dizendo que pena é o pior sentimento e é, porque quando tu tem pena, tu torna o outro dependente de você. É preciso sempre que você pegue na mão dele para conduzir ele. E quando você tem compaixão pelo outro, você ajuda ele a ver, crescer, superar aquilo que está judiando dele. Então, a compaixão é maravilhosa e a pena é horrível. E pode ter certeza, quem tem acesso à sua pena fica com uma mágoa muito grande de você aqui no coração. Pode não parecer, mas fica, tá? Então, ele é um ser humano, o outro é um ser humano igual a você. Não tenha pena de ninguém. Tenha compaixão. Se você quer sentir algo, a compaixão é por um igual, não por um inferior, né? Então é esse recado que eu deixo sobre o sentimento da pena. Então eu comecei a retornar para minhas memórias, fazer o exercício racional de retornar à memória e ressignificar a memória. Ressignificar como uma adulta vendo aquela cena, aqueles acontecimentos que me magoavam, que me faziam às vezes até a chorar como adulta, me vitimizar, me infantilizar, porque eles não estavam resolvidos para mim. Eu fixei no que de pior tinha acontecido na cena, sem analisar os fatos que levaram ao clímax dela. Então, eu lembro que, por exemplo, eu estava serrando uma tora com meu pai, né? Era um final de tarde e tinha aquela serra, né? Que a gente pegava em 2 pessoas e de repente eu comecei a sentir, eu tinha uns 8 anos, e eu comecei a sentir dor nas costas. E eu falei, pai, tá doendo minhas costas, eu posso parar um pouco? E o pai disse, não, não para, não para, não para, nós não podemos parar. Mas ele não explicou. O adulto tem, né, essas coisas. E aí eu fiquei magoada pro resto da minha vida. Como é que o meu pai teve a coragem de fazer isso comigo, com 8 anos de idade, eu morrendo de dor ali, tive que serrar aquela madeira, aquela árvorezinha, até a gente cortou algumas lascas lá, toras, né, para lenha, porque era fogão a lenha. E adulta, eu voltei para a cena. E eu lembro que estava um temporal vindo, uma chuva vindo. Então, como adulto, você entende. O meu pai estava com pressa de terminar porque a lenha não podia molhar. Ele tinha que fazer uma reserva de lenha para o fogão, as coisas. Então, daí você entende, sabe? Você ressignifica aquilo. Você entende, poxa vida, meu pai tinha razões para não parar. E para ele estava tudo bem, entende? E aí tem toda aquela questão também de que a criança, ela não está preparada exatamente para aquela forma de fazer, né? De trabalhar. E aí ela vai tentar encontrar alguma maneira de parar o que para ela é um trabalho pesado, ou seja, assim. Então, você voltando e ressignificando essas memórias,
eu tive que ressignificar muita memória mesmo. E ainda tenho mais algumas para ressignificar. Mas isso tem me feito tão bem, sabe? De ressignificar aquilo que não ficou resolvido para mim. E que só machuca a mim mesma, né? Ninguém mais. Então, qual é a vantagem de eu não se ressignificar, né? Teve algumas memórias que eu até inventei um ressignificado para elas, porque eu não sei, eu era criança, eu não tinha um poder de análise da situação. Eu não tinha capacidade ou aprendizado para analisar aquilo. Então, se eu não tinha, como é que eu posso trazer a vida toda, né, um sentimento em relação àquilo? Ressignifiquei todas as memórias, as que eu pude ressignificar até esse momento. E isso tem sido um movimento muito legal para mim. E eu imagino imagina não, tenho certeza que é para quem quiser. Isso é um exercício de adultez, né? Que na nossa sociedade atual está bem difícil. A gente tem, e o próprio sistema nos vitimiza, nos ensina a nos vitimizar e nos coloca como vítima. Tem pena de nós, né? Não traz para a realidade a nossa responsabilidade sobre as nossas escolhas, né? Então, por quê? Porque ele quer nos manter cativo, né? O sistema, quanto mais ele te controla, melhor. Então, eu aprendi também que tinha uma passagem bíblica que me fazia muitas questões. Como assim? Como Deus pode ser justo, né? O Criador pode ser justo, aquilo que tudo é, a fonte criadora. Mas, principalmente o Deus que nós conhecemos aqui, que o Filho, né? O Filho daquilo tudo que nos exemplificou tantas coisas, né? Na sua passagem da vida na Terra, no planeta Terra. E essa passagem me incomodava, porque ela é aquela passagem que quando alguém te bater numa face, se eu não me engano é numa das faces, né? Você ofereça a outra. E eu pensava, meu Deus, mas e se alguém... Eu acho que Deus é alguém impossível de se satisfazer, porque como eu, uma simples humana, tendo a minha família prejudicada ou, né, violentada, ou seja lá o que for, como que eu vou oferecer a outra face? Como eu vou oferecer o perdão diante de uma atrocidade? Isso não existe, não há um ser humano que consiga fazer isso. E até que um dia eu vi uma cena e me veio uma consciência muito tranquila em relação a essa palavra. Oferecer a outra face nada mais é do que fazer com que o seu agressor reflita sobre a ação que ele fez contigo. Quando a tua reação ela é tão incrível, tão poderosa, que faz com que o teu agressor pare e pergunte, meu Deus, a reação tinha que ser essa, é a reação. Se eu tenho uma reação na mesma altura do agressor, eu não vou fazer ele parar para refletir. Ele vai se sentir que pagou a sua dívida, porque você reagiu, está tudo certo. Porém, quando a minha reação faz com que ele pare e pense, por que ela agiu dessa forma? Como ela reagiu dessa forma? E aí ele para pensar no que ele fez comigo, quando a minha reação provoca a reflexão nele. Oferecer então a outra face é provocar a reação. E como é que eu provoco a reação? Quando eu amo incondicionalmente, quando eu não imponho condições para amar, quando eu consigo olhar para o meu agressor e perguntar para mim mesma,
e com a minha reação perguntar por que ele me fez isso. Qual foi a origem de tudo que trouxe ele até aqui e ele me fez essa coisa. O que trouxe? Qual foi a história que trouxe? E por que eu preciso ter contato com isso? O que eu tenho que aprender com isso? Então, que eu me passe a questionar e entender, e não é fácil fazer isso. É bem difícil, mas é possível, né? Refletir sobre as coisas que nos acontecem é aquilo que eu falei antes. O outro é nosso espelho. Se ele está espelhando algo para mim, eu devo olhar para aquele algo e perguntar: por que esse algo? Por que eu estou tendo contato com esse algo? O que ele quer me ensinar? O que ele quer fazer? Qual é a reação? Qual é o reflexo que ele está fazendo e por quê? E aí, a reflexão, ela é a grande parte do divino que fazem nós silenciados, buscando por respostas, e não adianta eu questionar e não parar para ouvir a resposta. No momento em que eu paro, que eu silencio, que eu medito, que eu dito para mim, silêncio e ouça. Porque se você ouvir, silenciar e se dispor a ouvir, tu vai ouvir, né? Então o silêncio, o isolamento silencioso nos faz ouvir as respostas do que a gente quer saber, do que a gente pergunta, né? Se nós queremos ouvir, nós temos que também dar o tempo para ouvir. E a nossa intuição, que é o nosso canal com o divino, é o canal que nos trará respostas, né? Então, seria mais ou menos essa aproximação dos sentimentos, né? Dos sentimentos pessoais, os sentimentos, a origem, né? A expressão da minha essência em relação à realidade que me rodeia. Como é esse sentimento? O que é? Ele me satisfaz? Eu fico plena? Eu estou em plenitude dentro do que eu sinto? Eu estou tranquila? Se o outro me provoca, eu estou equilibrada? Ou eu reajo? E de que forma que eu reajo? Né? Quem reage em mim? O que foi construído em mim ou é o meu íntimo, a minha essência, o meu ser mais apurado, né? Quem reage? É bom a gente pensar sobre isso e tentar saber quem somos nós no meio em que a gente vive. Quem somos? Então, eu não sou professora, mas eu acho que uma boa tarefa para nós é pensar que nós precisamos nos acolher. Quem somos nós? E aí a gente vai ver vários aspectos de nós. E aí tem os aspectos que eu não gosto desse conteúdo que sou eu, né? Então, eu não vou odiar o que eu não gosto. A minha história eu amo, eu preciso amar. Aceitar, acolher, ressignificar para continuar, né? Me responsabilizar, né? Crescer significa se responsabilizar. Adultos se responsabilizam. Não culpam o outro porque acontece com ele, né? Tudo que me acontece é responsabilidade minha, tudo, exatamente tudo. Quando eu vejo uma cena que eu não queria ver, eu me pergunto por que eu estou vendo essa cena? O que ela quer me ensinar, né? Então, me acolher, ressignificar
as minhas memórias que me machucam e me responsabilizar por quem eu sou, como quem diz, né? Os antigos diziam muito, eu assino embaixo de quem eu sou, né? Eu posso assinar embaixo do contrato de quem sou eu, né? É tranquilo para mim? Tá tranquilo? Não vou ter nenhum arrependimento? Então, que eu possa assinar embaixo sobre quem eu sou, né? E não é nem fugir da infantilização, da vitimização, de tudo. É, é acolher, ressignificar e se responsabilizar. É isso. É isso que eu tenho para hoje. Nós vamos ter mais 5 encontros. 2 encontros ainda só em fevereiro e 4 encontros em março, né? Porque eu tenho a última semana de fevereiro, eu tenho algumas questões pessoais, né, para resolver. Vou estar de férias 5 dias, vou ter umas coisas para resolver e aí eu vou estar em trânsito. Eu acho melhor não arriscar, né? Então a gente vai se encontrar ainda na terça-feira que vem, né? E depois disso no comecinho de março, né? Tá bom? Vai ficar gravada no meu canal do YouTube, essas lives. E aí, quem quiser compartilhar com alguém, alguma coisa, é só ir até lá. Aí no meu perfil tá no endereço, né? O canal do YouTube chama-se Binóculo Social, né? É um canalzinho meio antigo que eu tinha, né? De algumas outras questões, mas ele vai servir. Não dá para excluir coisa do YouTube, pelo menos eu não sei como faz isso, senão eu até excluiria algumas coisas que eu estava vendo lá que não tem mais nada a ver. Nada a ver, não, tem a ver, mas, né? E é isso. Então a gente se encontra na terça-feira que vem, às 19 horas e 7 minutos novamente, para continuar o nosso papo. O segundo encontro a gente vai se aprofundar em saúde, então, a minha saúde, né? A minha saúde, que eu digo, é a saúde, nossa saúde, né? E eu até já tinha falado alguma coisinha sobre ela, mas a gente vai dar uma retocada nisso, porque tem algumas pessoas que não viram também, né, e tal. Beleza? Tá joia? Muito obrigada para quem estava aqui, né? Eu tô aqui, eu não tô nem conseguindo. Ah, Paulo, tá aí também. Tem mais umas pessoas aí. A Luíse. Oi, Luíse. Né? Que legal. Então, e a então a conversa vai estar gravada lá no YouTube, valeu? Beleza? Muito obrigada, né? E compartilhem com alguém que vocês acham que tem, que pode, né? Que pode não, que seria bom, né? Saber dessa conversa e, e se, se questionar em alguns aspectos dos sentimentos, né? Tá bom? Muito obrigada. É isso.